Patrick está andando pelos corredores, muito nervoso, pois ele não sabe o que vai acontecer com a sua família. Ele nunca viu o pai tão bravo e o irmão dele parecia estar inquieto. Ele está com medo que descubra o que ele fez com a jovem senhorita e aquele moleque. E por falar nos dois, eles aparecem bem ali. Olhando para o Patrick, Liz se pergunta o que é aquilo. Até mesmo minhocas se contorcem ao serem pisadas. Mas o Patrick é pior do que uma mera minhoca. Pessoas tão insignificantes assim fazem ela perder o interesse. Liz disse que eles iriam ver algo divertido. Mas não é tão divertido. Então eles vão para outro lugar. Patrick pede para ela esperar e implora para que ela o escute. Ele tenta alcançá-la, mas César o impede e pergunta onde está o respeito dele. César é um cão de guarda. Liz está se sentindo estressada, mas isso deixa ela melhor. É porque era um presente da irmã dela? A Bella é muito perfeita também. Liz pergunta o que foi. Se ele tentou segurá-la, é porque tem algum motivo, certo? Patrick diz querer se desculpar por aquele dia. Pedir desculpas por tudo que ele falou para eles dois. Patrick deve estar desesperado, já que está pedindo desculpas para o César também. Liz diz que se é só isso, então ela está indo. Patrick pede para ela esperar e pergunta se eles podem ser amigos. Mas Liz pergunta como ele ousa. Patrick fica assustado e Liz se vira, achando ele muito covarde. Mas mesmo com medo, ele diz que imaginou. É impensável que alguém como ele ouse ser amigo dela. Então, que tal ele ser o servo dela? Liz acha isso irritante. Ele sabe que o César é o servo dela, mas acha que pelo César um plebeu, ela se livraria dele e o receberia. Patrick diz que se o César é o servo dela e por isso não pode aceitá-lo, então que tal ele ser o escravo dela? Ouvindo essa proposta, Liz exibe um enorme sorriso. Assim o tempo passou e o dia da cerimônia de identificação da santa chegou. Assim como o recém-nascido chora para provar que está vivo, este é o dia em que a santa prova a si mesma e se torna reconhecida ao mundo. Lágrimas de emoção escorrem por seus rostos. Derrotados, duvidam de si mesmos. Os espectadores reverenciam diante de tais milagres e o inimigo se esgueira entre eles. Não importa o quanto tentem, é impossível não reconhecer esses milagres e não dizer que Caroline é a verdadeira santa. Sem dúvidas, é impossível dizer que um poder como esse não pertence à santa. Quem disse isso é Raquel, e Caroline concorda com ela, pois ela é a apóstola da deusa, a santa onipotente. Alguém aponta o dedo para Raquel e diz que a santa é aquela que transcende qualquer status, a pessoa mais próxima da deusa. Então Raquel deveria mostrar respeito. Caroline diz que está tudo bem. Como serva da deusa, é dever dela ouvir todos os inferiores. Raquel não gosta nem um pouco de ser chamada de inferior. Caroline diz que o motivo da Raquel estar ali é porque elas têm algumas situações não resolvidas. Raquel pergunta se a tentativa da Caroline de matar a irmã dela é uma simples situação não resolvida para ela. O Papa aparece ali dizendo que isso é um absurdo e mandando a Raquel ter cuidado com as palavras. Raquel pergunta quem está falando algo absurdo e Caroline diz que é Raquel mesmo. Raquel acha isso uma audácia, mas Caroline pergunta se ela nunca parou e pensou um pouco. Por qual motivo ela tentaria matar uma criança? Por que ela, alguém escolhida pela deusa, faria algo assim? Caroline então diz para todos que a jovem senhorita Liz Agnus é um demônio. 300 anos atrás, no Império Castro, um grande evento era realizado pelo templo, a caça aos demônios. A realidade é que no começo esse era um método para punir aqueles que não praticavam o bem. Mas como tudo no mundo, o seu objetivo se tornou distorcido.
transformando a Casa dos Demônios em um grande massacre de inocentes, com o único objetivo de expandir as doutrinas do templo. Uma história vergonhosa do templo que ficou marcada por matar inocentes que não acreditavam em sua deusa, saquear e ameaçar nobres. Tudo em nome da vontade da deusa deles. E agora, bem na frente da Raquel, Caroline está querendo justificar as ações dela em nome da deusa deles e ainda está insultando a irmã dela. Caroline diz que não é um insulto, mas a visão da deusa. Ela pede para Raquel se aproximar, que ela irá abençoá-la com a verdade. Desde o momento que Raquel conheceu Caroline, ela teve essa sensação. Ela sabia que não se daria bem com a Caroline, mas nunca imaginou que seria tão ruim assim. Mas Raquel conhece bem esse tipo de pessoa. Fingem ser fracas, fingem ser gentis, mas na primeira oportunidade apunhalam os outros pelas costas e transformam suas palavras em verdade absoluta. Por que tal mal nunca desaparece? Por que isso sempre está atormentando a vida da Raquel? Caroline manda Raquel se ajoelhar e fica com a cabeça abaixada, assim como a deusa pede. Ela deve reverenciar a deusa e provar que não é um demônio também. Mesmo sabendo de toda a podridão e corrupção que essas palavras trazem à tona, o Papa e os sumos sacerdotes estão parados apenas observando, o que significa que são tudo farinha do mesmo saco. Mas isso não faz qualquer diferença. Raquel diz que, pelo jeito, Caroline se tornou uma completa imbecil, o que deixa a falsa santa confusa. Raquel então pergunta se o baque foi tão grande que ela perdeu completamente a inteligência. Caroline indaga que falta de educação é essa na frente de tantas pessoas. Raquel acha engraçado quem está falando isso e agarra a mão da Caroline. Ela ainda não entendeu por que Raquel vai lhe provocá-la na frente de tantas pessoas. Tadinha, realmente não esperava por isso. Nesse momento, Raquel começa a usar o seu poder, o que pega Caroline de surpresa. Ela manda Raquel soltar, mas já é tarde demais. Na frente de todos, ela começa a agonizar. Ela não entende o que a Raquel fez com o corpo dela, mas essa é a chance dela. Assim ela grita que a Raquel é um demônio. Raquel cometeu um grave erro ao ter feito isso na frente de tantas pessoas. Todos agora terão certeza de ficar ao lado da Caroline. Mas parada diante dela, Raquel sorri. Caroline pergunta por que ela está rindo. E nesse momento, Joseph aparece lhe perguntando se a Caroline não é o demônio ali. Joseph se vira para o Papa e diz acreditar que ele se lembre do poder dele. O poder concedido pela deusa é os olhos que veem a alma. Dentro daquela pobre, ele vê uma alma pecaminosa, contendo centenas de milhares de almas chorando dentro dela. Caroline pede para ele esperar, mas ele continua dizendo que, como sumo sacerdote que protege a vontade da deusa, ele não pode simplesmente ignorar tal ser. Assim ele começa a ativar seu poder sagrado, e Caroline grita para o Papa parar o Joseph. Os Heresman não deixarão sair impune. Ela ordena que parem ele. Mas, novamente, já é tarde demais, e ela volta a agonizar. Qualquer que seja o mundo, o inferno existe. E uma coisa, Raquel tem certeza. O inferno dela desse lugar era feito principalmente da maldade dessa mulher. Raquel então parabeniza Caroline por fazê-la odiá-la até a morte. Agora, aqueles que a Raquel ama permanecerão, e ela terá certeza de transformar esse mundo em um lugar onde eles jamais serão feridos. Naquele dia, Theo explicou sobre os magos artificiais. Ele disse que existia um processo para a criação desses magos, mas apenas os Lexville podem satisfazer todas as condições para que a criação tenha êxito, e por isso a Eva de Pierro é usada. Como é impossível obter sucesso sem os Lexville, eles se tornarem diferentes com o fato da família imperial estar usando tal erva. Então, mesmo que consigam criar um mago, essa falsificação rapidamente mostrará os seus limites. Caroline não passa de um mero vestígio dos Lexville. Um poder parecido com o do Grão-Duque, mas fundamentalmente diferente. Uma diferença tão abismal que é compreensível o motivo pelo qual os Lexville mal deram atenção ao assunto.
O poder dos Laxville é infinito. Não importa quanto purifique, ele sempre retornará. Um poder tão vasto quanto o oceano. Caroline perdeu completamente suas origens e desapareceu, assim como as bolhas de uma onda do mar. No fim, a fraqueza da Caroline foi a ganância e o desejo dela. A santa da história era alguém assim? Liz, de alguma forma, se envolveu nessa situação. A cerimônia de identificação da santa era uma ocasião que todo o império esperava ansiosamente, mas acaba se tornando um evento coberto de confusão, medo e perguntas. O Papa e o Sumo Sacerdote são aqueles que deveriam seguir a vontade da deusa mais do que qualquer outra pessoa. Então o fato deles tentarem glorificar uma falsa santa é um segredo que eles jamais iriam querer que se espalhe para o mundo. Raquel pergunta para o Papa que tal ele seguir da forma que ela quer a partir de agora. Ela manda ele pensar bem nas opções que tem e qual é a melhor delas. Se aliar ao demônio e deixar que o mundo descubra que tentar esconder de todos, abalando completamente a autoridade da igreja, ou usar esse incidente como uma oportunidade para atacar os Heresman. Depois de 300 anos, um demônio apareceu novamente. Então não é o momento perfeito para aumentar a autoridade da igreja e conseguir ainda mais fiéis? Tudo que ele precisa fazer é abrir uma investigação contra os Heresman, que foi a família da qual o demônio surgiu, e julgá-los de acordo com a doutrina da igreja, assim como a deusa deseja. Todos estão murmurando, enquanto o Papa reflete o que fazer. O olhar dele é frio e cheio de hostilidade. Um olhar que enxerga o mal. Existem pessoas que lutam suas vidas inteiras para escapar de suas maldições. Mas Caroline é alguém que resolveu mergulhar em uma maldição. E sem qualquer hesitação, devorar seu próprio ser. Tudo para se vingar da Raquel. Não é isso que uma vilã de verdade é? Não alguém como a Raquel. A noite cai. A lareira está acesa. E Raquel está deitada em sua cama. O ambiente está incrivelmente silencioso, exceto pelo barulho das chamas. Para ela, essas chamas mais interrompem seus pensamentos, ao chegar trazendo um pouco de chá para tomar antes de dormir. Todos têm tratado a Raquel como uma fina e frágil taça de vinho ultimamente. Ela ficou tão ruim assim depois de ter tomado um pé na bunda do Grão-Duque? Ou será que só estão preocupados por causa da situação com a santa? Ela vai tentar chorar menos a partir de agora. Anne começa a servir o chá, e Raquel pergunta que chá é esse? Anne responde que é chá de camomila. Como a Raquel sempre oferece aquele chá para as visitas, eles têm bastante sobrando. Mas Anne adoçou com algumas maçãs para ficar do gosto da Raquel. Raquel agradece. Aquele chá é muito bom para acalmar os nervos. Anne diz que então é por isso que o Duque Nós diz também gostar desse chá. Raquel diz que não estaria tomando se Anne não tivesse adoçado com as maçãs. Anne diz que todos na mansão sabem que a duquesa gosta de coisas doces, então da próxima vez ela irá trazer mel para adoçar. Com calma, Raquel precisa resolver tudo aos poucos, para que essa decisão dela de ter uma vida feliz se concretize. Ela então diz para Anne que quer comer batata doce. Olhar para a lareira deu vontade de comer batata doce assada. Anne diz que vai na cozinha buscar para ela. E Raquel informa que vai dormir com a Liz hoje. Então Anne deve levar as batatas para o quarto dela, assim como um pouco de leite também. Anne concorda e então sai. Talvez essa paz não dure muito tempo. Ainda não é o fim dos Heresman, já que o Duque ainda está lá. Mas Raquel abre a porta do quarto e Liz olha para ela, que está simplesmente radiante. Liz sorri de volta ao ver a irmã. Para que o mundo da Raquel jamais seja ferido, ela fará o que for necessário. Uma carta dizia para o Duque Heresman que uma tragédia sem precedentes quase ocorreu naquele mundo. Um demônio se tornara santa, e que a igreja não ficará de braços cruzados diante de tamanha blasfêmia. O Duque fica irritado com aqueles vermes, pois estão fingindo que não sabiam. Foi um erro não ter feito o sumo sacerdote Joseph ir para o lado deles com antecedência. Ao menos, eles deveriam ter pedido que ele fosse cerimônia. Agora,
muitas pessoas viram Caroline morrer. Era para a igreja cair em desgraça também, não apenas os Harrisman. Mas alguém deu a chance da igreja escapar ilesa, e levando em conta todo o caso, deve ter sido a duquesa Agnes. Como aqueles vermes religiosos ousam traí-lo? Um servo entra perguntando se pode falar com ele por um segundo. Ele informou que eles têm um convidado, o Conde Miller, e perguntou o que ele deveria fazer. O Duque Harrisman parou ao ouvir o nome do Conde. O Conde foi ali para tentar recuperar a técnica de esgrima da família? Nessas situações, o inimigo do inimigo dele se torna amigo dele. O Duque então manda levar o Conde para a sala de visitas. Na sala de visitas, ao ouvir som de passos, o Conde rapidamente se vira em direção à porta. Ele rapidamente se levanta, mas o Duque pede que ele fique sentado. Eles não estão em um momento adequado para se importar com formalidade. O Conde comenta que, como esperado, nada escapa aos ouvidos do Duque. O Duque manda ele parar com a bajulação e dizer por que foi ali. O Conde pergunta se o Duque não gostaria que o Ducado Agnes sumisse do Império. O Duque Harrisman sabe bem que a técnica de esgrima da família do Conde foi roubada. E o Conde quer ela de volta, custe o que custar. O Duque então toca um sino e manda servir um chá ao digníssimo convidado. Depois manda o Conde falar o que tem em mente. Apesar do nervosismo, o Conde começa a dizer que o imperador enviou um investigador do Ducado Agnes no passado. Mas, por algum motivo, ele voltou às pressas para a capital imperial e nem concluiu a investigação. O Duque se lembra disso, até porque foi ele quem fez a denúncia que levou ao início da investigação. No fim, o investigador foi punido por negligência, mas ainda não se sabe o motivo porque ele não fez o seu trabalho direito. O Conde diz saber o motivo e pede que ele olhe alguns papéis. O Duque começa a ler e logo percebe que há aquilo um relatório de corrupção, sonegação e retenção de impostos entre os investigadores e nações vizinhas. Sonegar e reter impostos é o que vai diretamente contra a família imperial. Então o investigador não teve escolha a não ser fugir, porque se isso viesse a público, ele não conseguiria evitar uma punição severa. O Conde colocou a linhagem Miller em jogo para conseguir registros como esse? Mas o Duque ainda não entende que relação isso tem com os Agnes. O Conde explica que a alta sociedade é um lugar em que a honra importa mais do que qualquer coisa. Reputação, networking e status são todos ligados à honra. Além disso, honra é herdada de seus pais, diferente das fraquezas. Por isso é difícil culpar os filhos pelas sujeiras de seus pais. Então ele acredita que o Duque esteja encontrando dificuldades para lidar com a duquesa. Mas... e se esse escândalo de corrupção estiver acontecendo só depois que a duquesa assumiu seu título? Dessa corrupção, os investigadores teriam que seguir uma rota até a nação vizinha. E essa rota sempre passará pelo Ducado Agnes. Não é estranho? Eles não sabem se esse é realmente o caso. No entanto, esse é um assunto extremamente delicado. Certamente, esse é um assunto que pode gerar muitos problemas. Mas isso ainda não mostra ligação direta com a duquesa. Com um sorriso maquiavélico, o Conde diz que isso acabará caindo nela e, eventualmente, arruinando a reputação dela. Basta o Duque reportar ao imperador e tudo estará feito. O Duque pergunta se o objetivo dele é a guerra. O Conde pede desculpas se não é do agrado do Duque, mas é isso mesmo. A nação vizinha terá que montar suas linhas de defesa próximas ao Ducado Agnes. E, como todo campo de batalha, o lugar está determinado a cair em ruínas. Além disso, ele sabe que a nação vizinha é uma nação de bárbaros, que são famosos por arrastar as batalhas além do limite. Sem contar que, com a denúncia, a duquesa eventualmente será investigada e levada a julgamento. Ele acha mesmo que duas meninas tão jovens serão capazes de suportar tudo isso? Existem rumores de que ela ficou depressiva após a última guerra por procuração contra os Vikings. Meninas frágeis assim jamais serão capazes de suportar algo maior. Então, naturalmente, ela desistirá e fugirá daquele lugar sem nem olhar para trás.
Nesse momento de fragilidade, a duquesa não conseguirá recusar a oferta e todo o dinheiro que o conde irá oferecer, mesmo que seja uma quantidade ridícula. O duque diz que são informações úteis e pergunta o que o conde quer. Como será reportado ao imperador, muitos dos nobres de baixo nível serão pegos no fogo cruzado, e é impossível compensá-los por suas vidas. Mas o conde diz estar tudo bem, pois ele só quer sua técnica de esgrima de volta. Isso é o bastante para ele. Só que nisso, vemos um momento em que ele prometeu dar à duquesa o que ela quisesse. Por alguma razão, isso me faz acreditar que tudo isso é, na verdade, um plano da duquesa para acabar com os Heresman. E vocês, o que acham disso? Deixe um comentário, curta se estiverem gostando e vejo vocês na próxima!